Mas, vamos falar de dízimo. Tudo que passa a ser de Jesus, eu tenho que depositar nos pés do pastor? Não. E olha, presta atenção. Isso que eu vou falar é meio contra a cultura, né? No Novo Testamento, todas as vezes que um cristão está fazendo uma oferta, ele está entregando tudo. Aí você fala assim, pastor, isso é um mandamento? Tô nem aí pro dinheiro de vocês. Você tá entendendo? A minha fala aqui é o que a Bíblia diz a respeito. E começa todo mundo, né? Porque dízimo é primeiro. Não, porque dízimo não é dinheiro. Dízimo tem que ser do campo. Dízimo não sei o que lá e tal, tá, e começa. O pau começa a quebrar. Então, parece que a parte mais difícil de se converter do homem é o bolso. E no vídeo de hoje, o pastor César Cavalcante abre o jogo. O que a Bíblia realmente diz sobre devolver o dízimo no Novo Testamento. Seja muito bem-vindo, você está na TV Debates. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo. Vamos lá, muito bom. Só pergunta. Ô, pastor, é o seguinte... No texto ali de Atos dos Apóstolos, com relação à entrega de 100%. Então ali, os primeiros cristãos vendiam tudo o que tinham e davam aos pés dos apóstolos e tudo mais. Existem 3 pensamentos aí. Um de que eles criam que Jesus voltava logo em breve, então se desfaziam de tudo por causa disso. Outra ideia de que eles estavam sendo perseguidos e tudo mais, e estavam passando por muita dificuldade financeira e por isso vendiam tudo, ou porque se convertiam mesmo e por amor ao evangelho, doavam 100%. Como que o senhor interpreta esse texto? Ele é regulamentativo para a igreja ou não também? Como é que é? Boa pergunta. Obrigado, querido. Deus abençoe. Amém. Olha, vamos lá. Falar do bolso, falar de doações, falar de oferta, é sempre um tabu. Quando alguém liga aqui, pergunta sobre dízimo como ontem, é a mesma, parece que os irmãos do chat levam todo mundo um choque e começa todo mundo, né? Porque dízimo é primeiro. Não, porque dízimo não é dinheiro, dízimo tem que ser do campo, dízimo não sei o que lá e tal, tá, e começa, o pau começa a quebrar. Então, parece que a parte mais difícil de se converter do homem é o bolso. Falou de dinheiro, os irmãos já começam a se manifestar. O que nós temos na Bíblia? Nós temos na Bíblia uma realidade do dízimo no Antigo Testamento como lei. Então, os judeus, eles davam o dízimo. E o dízimo dos judeus não era 10% só. Quer dizer, dízimo é 10%, né? Mas tem vários tipos de dízimo. No fim, os judeus davam quase 30%. Mas, vamos falar de dízimo. Então, no Antigo Testamento temos o dízimo. No Novo Testamento, Jesus Cristo disse, presta atenção, isso que você está ouvindo, eu sou pastor, eu não estou legislando em causa própria, porque eu não sou assalariado da igreja. Entendeu? Eu sou pastor de uma igreja que nem é obrigado a dar dízimo. Na nossa igreja não tem caderno de dízimo, não tem... Para ser obreiro tem que dar dízimo. Eu sou de uma igreja que eu não sou assalariado e eu da igreja, não recebo salário da igreja. E na nossa igreja não é obrigado a dar dízimo. Então, eu estou falando isso, dando essa introdução, não é porque eu quero me mostrar, não. Inclusive é certo o pastor ser mantido pela igreja. Como eu trabalho fora, eu tenho pouco tempo na igreja para dedicar para a igreja, então não é justo eu receber salário. Para que você entenda que eu não estou falando isso porque eu tenho interesses sobre isso. Tá certo? Então eu não recebo salário de dízimo dos irmãos e eu também, na nossa igreja, não é obrigatório dar dízimo. Pronto. Então, dízimo é obrigatório no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos a fala de Jesus dizendo o seguinte: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, vocês nem mesmo entrarão no reino de Deus. Ou seja, como que os judeus trabalham? Com o dízimo. Parece que se você ficar nessa historinha de que eu vou contar aqui, no conta-gotas é 1.580, então eu tenho que dar 158,75 centavos. Então não é essa a ideia. No Novo Testamento, todas as vezes que um cristão
está fazendo uma oferta, ele está entregando tudo. Aí você fala assim, pastor, isso é um mandamento? Não, não é um mandamento. Tá, não é um mandamento, mas a igreja entregava tudo, não é? A igreja cristã entregava tudo. Então já fica uma dica. Alguma coisa entre 10% e 100%, 10% como os fariseus, e 100% como os cristãos do primeiro século, é a forma como o cristão deveria se comportar. Você está entendendo? Mas eu não consigo enxergar que a igreja obrigava os irmãos a dar dízimo. Aí a pergunta dele, eles entregavam tudo por quê? Porque eles achavam que Jesus voltava logo? Bom, quando a Bíblia diz que eles vendiam suas propriedades, repartiam, tal, segundo cada um tinha necessidade, e era o coração e a alma da multidão dos que criam, ninguém considerava uma coisa sua em particular, mas todas as coisas lhes eram comum. Ali não está dizendo que eles estavam fazendo aquilo já que ele está voltando, então eu vou entregar isso aqui mesmo. Não diz isso. E também não fala que é porque eles estavam sendo perseguidos. Parece que era um efeito da conversão. E como efeito da conversão, eles estavam entregando tudo. O que é lógico a gente pensar, porque assim, Jesus Cristo é o nosso Redentor. Ele nos comprou. O que significa? Que ele é nosso dono. Se ele é nosso dono, eu acabei de perder o direito de ser dono desse óculos aqui, desse relógio aqui, dessa camiseta aqui, desse corpo aqui, desse celular aqui, desse computador, dessa água. Por quê? Porque tudo é meu. Essas coisas que eu falei são minhas. Mas eu tenho um dono agora. Então eu não sou mais meu. Quanto mais as coisas que eu tenho. Então naquele momento, tudo passa a ser de Jesus. A minha vida passa a ser de Jesus, tudo que eu tenho passa a ser de Jesus. Mas eu não enxergo que a igreja dava tudo porque achava que Jesus estava voltando. Ou porque estavam sendo perseguidos. Eu não consigo ver uma conexão com a doação dos irmãos, o desprendimento dos irmãos e com ou a volta de Jesus, a percepção que ele ia voltar logo, ou porque eles estavam sendo perseguidos. O Guilherme está dizendo, tudo que passa a ser de Jesus eu tenho que depositar nos pés do pastor? Não. Você tem que perguntar para Jesus como é que ele quer que você faça com seus bens, com seu tempo, com seus talentos, com tudo. Não é só com o seu dinheiro, é com tudo. Entendeu? Então, por exemplo, sábado e domingo eu falei em 2 eventos distintos, igrejas diferentes, eventos diferentes. Eles vieram com um envelope para mim dar, falar, pastor, isso acontece, né, o tempo todo. E eu falei e Deus falou para mim, hoje você não vai receber não, você já tem gasolina no seu carro, tem comida na sua casa, tá tudo certo com você, não tá? Tá. Então deixa isso aí para outra pessoa que não tem. O pastor veio, falou, pastor, muito obrigado, Deus abençoe, mas não preciso receber. Por quê? Porque eu já tenho recursos. E olha, presta atenção. Isso que eu vou falar é meio contra a cultura, né? Porque assim, o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo, isso não aparece nos evangelhos, isso é o apóstolo Paulo falando. Ele diz que o Senhor Jesus disse que mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. E é uma coisa que você olha e fala assim, peraí, como é que é? Achei, Atos 20:35. Tem-os mostrado em tudo, trabalhando assim, é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E ele está falando de ofertar nesse caso aqui. É melhor ofertar do que receber a oferta. E aí eu falo, meu Deus, por que? Como assim é melhor dar do que receber? Se alguém perguntar, é melhor dar do que receber? Você vai falar, eu quero receber. E um dia orando sobre esse texto, eu tive uma percepção. Só sabe que é melhor dar do que receber quem já precisou receber. Quem já precisou receber. Acabou o arroz. Não acabou o dinheiro. Acabou o feijão. Acabou tudo. Não tem dinheiro. Então agora você precisa receber. E receber dói, às vezes. Dói, porque mexe com a nossa honra. Mexe com a nossa dignidade. Aí você vai lá na igreja e volta com a cesta básica na garupa da bicicleta, dentro do carro, dentro do ônibus, uma caixa. É bênção,
Glória a Deus. Mas Jesus, como sempre, está certo. É melhor dar, ter para dar, do que precisar receber. E eu não estou fazendo terrorismo. Estou nem aí pro dinheiro de vocês. Você está entendendo? A minha fala aqui é o que a Bíblia diz a respeito. E a Bíblia Sagrada diz que é melhor dar do que receber ofertas. Tá bom? Então, quando você vai ofertar, faça como eu estou falando aqui. Faça uma oração: Senhor, estou aqui nessa igreja. E aí? O senhor sabe a minha necessidade e a necessidade da igreja. O que eu faço aqui? Como eu vou agir aqui? E você vai se surpreender que você vai receber uma direção de Deus sobre como o irmão vai ofertar. Às vezes ele vai... Não, 50. Põe 50 reais aqui. Às vezes é 2.300. E aí esquece dízimo, cara. Entendeu? Então, é isso sobre o ofertório. Tá bom? Meus amigos, agora é a sua vez de comentar. Você concorda com o pastor César Cavalcante? Deixe o seu comentário aqui abaixo, se inscreve no canal, compartilha este conteúdo e até o nosso próximo encontro.